Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Industrialização no Spotify, no YouTube e no seu agregador de podcast. No Spotify e no YouTube com áudio e vídeo. E hoje eu vou falar de soft skills. No último vídeo eu prometi para vocês que ia falar de soft skills e eu vou falar de 5 soft skills que eu acho muito importantes, que você tem que desenvolver urgente. A primeira foi uma das mais difíceis para eu desenvolver, né? Na minha carreira, no meu desenvolvimento pessoal, a primeira foi uma das mais difíceis de desenvolver pelo meu background, por aquilo que eu estudei quando era novo. Então, fique comigo e depois da vinheta eu vou te contar essa história. Pois é, pessoal, eu vou falar então de 5 soft skills que você deve desenvolver urgente. Para mim, essas 5 soft skills foram muito importantes. Eu acabei desenvolvendo no trabalho, durante as correrias, né, os problemas que aconteciam, eu acabei desenvolvendo meio que automaticamente, como diz, né, sob demanda. Mas foi legal, foi muito bom, não foi fácil. A primeira foi difícil pela minha formação, por algumas características, pelo TDAH. Para quem não sabe, eu tenho TDAH. E a primeira foi muito difícil. Então, primeira soft skill que, na minha concepção, na minha ideia, é a base de muitas outras, tá? É a escuta ativa. Antes de mais nada, eu peguei essas 5 soft skills de uma lista, né, de 87 soft skills, chamada The Big List, né, Soft Skills The Big List, do site Simplicable. É uma publicação de 2016. Tá? Já eu venho estudando soft skills desde 2010, 2011 ali, logo depois que eu terminei o MBA, eu ouvi, né, as primeiras vezes sobre soft skills de forma um pouco mais estruturada no MBA lá na FGV. E aí, quando eu terminei o curso, eu comecei a estudar um pouco mais de soft skill. E aí, em 2016, eu encontrei essa lista e fui estudando várias delas. Lá no vídeo do Baboc, eu falo um pouquinho também. O Baboc tem ali as skills, tanto soft skills quanto hard skills, necessárias para cada área, né, que a gente vai atuar, para cada... e está dividido lá no Baboc. Então, quem não viu o vídeo aqui, onde eu falo sobre o Baboc, né, a gente tem ali as competências essenciais da análise de negócio, capítulo 9 do Baboc, tá? Então, lá eu já falo um pouquinho sobre algumas delas, mas hoje eu vou falar essencialmente das soft skills no ambiente da indústria, no ambiente corporativo, né, mas que também te ajudam na vida pessoal, tá? Então, vamos lá. Primeira soft skills, vocês já devem estar curiosos aí, tá? A primeira é escuta ativa, tá? E por que escuta ativa? Para mim foi tão difícil, né? Eu estudei numa escola, no segundo grau técnico e depois na faculdade, onde a gente era treinado constantemente para fazer apresentações, para falar. A gente era treinado para falar, a gente era treinado para apresentar. Aí depois, no meu estágio do curso técnico, eu também ganhei, na época da empresa ali, um curso, foi muito legal, foi um curso, né, aliás, foi uma série de cursos, né, de técnicas de apresentação, técnicas de comunicação, mas mesmo no curso de técnicas de comunicação, o falar era muito mais forte ali, muito mais abordado do que ouvir. Então, eu aprendi a apresentar, aprendi a falar, aprendi a palestrar, fiz curso de palestrante, né? E aí, quando eu comecei na consultoria,
ainda na indústria, eu fiquei 10 anos ali dentro da indústria, ainda consegui sobreviver com isso, porque eu fazia muito estudo, análise e apresentava, então apresentar me ajudou bastante, e aí eu fui para a consultoria. E a gente tem uma ideia, muitas vezes, até pelas consultorias que eu recebia, né? O consultor vinha, dava uma olhada e falava um monte de coisa e a gente ficava com a tarefa depois. E aí eu tinha uma ideia da consultoria, mas quando eu fui para a consultoria, logo nos primeiros meses, eu já comecei a ter algumas dificuldades, lá em 2004, 2005, comecei a ter algumas dificuldades de comunicação, porque eu não escutava com atenção. No primeiro momento eu aprendi a ficar um pouco quieto e ouvir, né? Mas eu não escutava com atenção, eu perdia muita coisa, minha cabeça viajava muito rápido e aí eu comecei a ter alguns problemas e aí eu fui comecei a aprender um pouco na prática, né? A ouvir mais. Outros consultores mais experientes pegaram no meu pé, falavam, presta atenção aqui, presta atenção ali, anota enquanto você ouve, tenta anotar, tenta olhar um pouquinho com mais atenção e tal. Beleza, eu fui aprendendo a ouvir, mas só lá em 2011 eu comecei a estudar um pouquinho mais e aí eu fui fazer um treinamento de escutativa, né? Foi muito legal, foi muito bom, e aí eu comecei a desenvolver um pouco mais a escutativa, tá? Para mim foi bem difícil, e escutar ativamente é escutar prestando atenção. Mais recentemente eu ouvi uma expressão que no primeiro momento eu fiquei pensando muito que queria dizer, depois eu fui entender também. Isso deve fazer uns 6 ou 7 anos que eu ouvi a primeira vez o ouve para entender e não para responder, né? Quando a gente ouve para entender e não para responder, você tem o foco não na resposta que você vai dar, mas primeiro em entender ativamente, em entender realmente o que o interlocutor quer dizer, né? E isso é muito difícil na comunicação, porque quantas vezes você disse uma coisa e pensando em alguma coisa e a pessoa do outro lado entendeu outra? Quantas vezes você se sentiu mal interpretado ou mal interpretada? Quantas vezes você se sentiu mal entendido ou mal entendida? Quantos ruídos a gente não vive, né? Por escrita ruim, porque a gente não sabe se expressar muitas vezes, por divergência de significado mesmo de palavras, especialmente aquelas mais técnicas. Então, escutativa é muito importante, e somente com escutativa que a gente vem para a segunda soft skill que eu acabei desenvolvendo. Essa foi muito mais na prática, depois eu fiz curso também de gestão de crise, tá? E gestão de crise, porque gestão de crise é uma soft skill, e é uma soft skill que depende de muitas outras e depende da escutativa, tá? Essa eu aprendi, gestão de crise, eu brinco que eu aprendi apanhando e resolvendo crise. Eu trabalhei um bom tempo com projetos em crise, né, onde tinha já algum problema, onde tinha ruídos de comunicação, problemas de expectativas, e aí você chega lá e está todo mundo já, né, pilhado, todo mundo com os ânimos altos, e você precisa colocar as coisas, né, de forma mais calma, fazer as pessoas pensarem, e você não consegue fazer isso sem escutativa. Primeiro ponto de um projeto em crise, de uma situação de crise, de um momento de crise, mesmo que não seja um projeto, uma empresa que está em crise, né, um departamento que está em crise dentro de uma empresa, um processo que está em crise dentro de uma empresa, a primeira coisa é ouvir todas as partes interessadas. E aí depois pensar no que vai fazer, né? E aí depois você precisa ouvir aqueles que têm ideias para resolver esses problemas, tá? Então, segunda soft skill, primeira, escutativa. Segunda soft skill, gestão de crise, tá? Você precisa desenvolver. Se você quiser saber mais, se quiser que eu faça um vídeo só sobre escutativa, um vídeo só sobre gestão de crise, comenta aí, né, que eu faço aqui para vocês. E para resolver crise,
além de escutar, além de gerir a crise, você precisa conhecer facilitação. Tem um livro lá na biblioteca virtual do IIBA para quem é membro pagante do IIBA, né? E se vocês quiserem, eu trago um resumo desse livro aqui, tá? Um livro chamado A Arte da Facilitação. É um ótimo livro. Eu fui entender um pouco mais de facilitação também mais recentemente. Esse livro é fantástico, tem ideias fantásticas sobre facilitação, o que é de fato ser um facilitador, o que é de fato facilitar. Descobri que eu já fazia isso quando apliquei Six Sigma, quando trabalhava nas áreas de qualidade, de planejamento, e tendo que escutar muitas pessoas, tendo que resolver um problema mais complexo, envolvendo muita gente, tá? A arte da facilitação envolve dominar a escutativa, tá? Envolve dominar o speaking, né? A capacidade, a oratória, né? Envolve dominar essas duas coisas, porque você precisa ouvir e depois, né, guiar. E aí tem várias ferramentas também que auxiliam você a fazer a facilitação. Então, facilitação é uma soft skill que precisa ser desenvolvida, você precisa desenvolver. E para o próximo ano aí, é importante porque a gente vai viver grandes emoções aí no próximo ano, algumas indústrias crescendo, outras retraindo, mundo mudando, né? Muita coisa mudando, mundo globalizado, culturas diferentes trabalhando junto, e aí a arte da facilitação é muito importante. Comenta aí se você quer saber mais sobre facilitação, entender o que é, e aí eu trago um resumo, de repente, do livro A Arte da Facilitação para você. E para fazer facilitação, para resolver crise, não tem como sem a nossa quarta soft skill, a empatia. Aproveita aí, tenha empatia com a gente, curte esse vídeo, compartilha ele e se inscreve no nosso canal aí, Industrialização, no YouTube, tá? Mas empatia, e por que empatia é importante? Uma vez eu estava conversando com uma americana e a gente falou um pouco sobre sistema educacional, Brasil, Estados Unidos, né? A gente estava conversando no avião, foi onde eu ganhei dela um livro, né, do Peter Senge, né? E aí a gente começou a conversar e ela acabou me dando esse livro, né? Que é o livro sobre pensamento sistêmico do Peter Senge, tá? E aí a gente estava falando sobre isso e ela comentou que teve dificuldade de encontrar, né, empatia nos brasileiros e que isso ela tinha aprendido na escola, nos Estados Unidos, tal, sobre empatia. E eu comentei, realmente aqui a gente não aprende, a gente, na minha geração, né, a gente ainda tinha um pouquinho disso, não com esse nome, lá nas aulas de educação moral e cívica, né? Então, direitos e deveres e tal, eu lembro que a gente tinha alguma coisa sobre empatia, mas não com esse nome, tá? Mas empatia é importante, é praticamente se colocar no lugar do outro, é tentar se colocar no lugar do outro. A gente não consegue se colocar de fato, né? Isso é um pouco utópico, mas é tentar entender, tentar olhar, né, do ponto de vista do outro. E aí, quando você está fazendo a facilitação, né, e aí também não tem como ter empatia sem escutativa, tá? E quando você vai resolver crise, você precisa ter empatia com todas as partes interessadas, né? Então, assim, é bem importante, empatia é bem importante, tá? Empatia eu diria que é essencial para que você consiga até transitar muitas vezes entre todos os níveis de uma organização, entre todas as esferas de uma organização. E aí, quando eu falo todas as esferas de uma organização, dentro e fora dela, tá? Porque muitas vezes você pode precisar transitar entre... Você está fazendo um trabalho numa organização, mas você precisa interagir com os clientes dessa organização, com os fornecedores dessa organização, tá? Com a comunidade em volta dessa organização, principalmente em consultorias onde você trabalha de forma um pouco mais estratégica,
tá? E aí você precisa extrapolar, você tem problemas para resolver, que você precisa extrapolar, né, os muros, os limites da organização para resolver esses problemas. Precisa promover conversas com clientes e fornecedores, e aí, somente com empatia, você vai conseguir, e escutativa junto, tá? Mas somente com escutativa e empatia, você vai conseguir identificar e extrair valor da mudança para todas as partes interessadas, tá? Isso é bem importante, né? E aí, vai lá nos nossos episódios de indústria 5.0, tá? Então, para ir para o próximo nível da indústria, para 5.0, não tem como ir sem empatia, tá? Porque o foco da indústria 5.0 é ser humano, comunidade, sociedade, tá? Valor para todos esses stakeholders aí, o ser humano no centro, tá? A comunidade, a sociedade, onde a indústria está inserida, né? E a quinta soft skill, que essa para mim foi um pouco mais fácil pelo meu perfil, né? Conhecimento diverso, tá? Eu sou um curioso por natureza, sou aquele chato das perguntas, né? Quando alguém vai falar de um assunto que eu não conheço, não domino ou nunca ouvi falar, eu quero saber, eu pergunto, eu quero entender, e aí isso acaba me trazendo conhecimento diverso. Eu tive a oportunidade de passar, de pelo menos entrar e entender o processo mais ou menos de cerca de 150 empresas até hoje, tá? E isso, e eu gosto muito disso, é uma coisa que me fascina bastante. Então, conhecimento diverso para mim foi um pouco mais fácil pela curiosidade que eu tenho, né? Talvez, não sei, se alguém souber, me diz aí, talvez o TDAH ajude um pouquinho nisso. A gente vai tentando entender um monte de várias coisas, tá? Mas você precisa ter conhecimento diverso. E o conhecimento diverso te ajuda a ter empatia, te ajuda na facilitação, mas para ter conhecimento diverso, você precisa ter escuta ativa, tá? Então, assim, notem que soft skills, e se a gente continuar nessa lista das 87 aí, tá? A gente vai ver que muitas soft skills são interdependentes ou estão intimamente ligadas, tá? E se você quiser saber mais sobre soft skills, se você quiser saber sobre alguma soft skill ou um episódio falando de forma detalhada de algumas dessas soft skills aqui, comenta aí que a gente faz, tá? Ou alguma soft skill que para você é importante e a gente não falou aqui, comenta aí, ó, faz um vídeo falando da soft skill tal, a importância, eu trago aqui para vocês. É um assunto que eu gosto bastante, é um assunto que eu falo bastante, né, que eu estudo bastante, tá? E eu acho que não dá para viver na indústria sem soft skills, sem desenvolver soft skills, complementando as suas hard skills. Que a gente não vive só de soft skill, nem só de hard skill. A gente precisa de conhecimento técnico e a gente precisa de conhecimento, né, amplo, né, conhecimento humano. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Vídeo mais curto, não estou no meu local habitual de gravação. Acho que para 2024 teremos cada vez mais vídeos em ambientes diferentes, né? E aí comenta aí, né? Faço vídeo só lá no meu ambiente habitual de gravação ou faço vídeo onde eu tiver no momento que eu conseguir para vocês. Obrigado, pessoal, que ficou comigo até aqui. Desenvolva suas soft skills a partir de hoje. Não deixa para o próximo ano, não. Começa amanhã, tá? Comenta aí se você gostou, comenta aí o que você quer ver aqui no canal e bora para o próximo vídeo. Obrigado, pessoal, que ficou comigo até aqui e até a próxima, pessoal.